Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes que nos dão a honra e a alegria de mais uma vez nos permitir compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Sejam todos bem-vindos, saúdos na graça, na paz, nas alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade iremos meditar sobre o tema as três principais dimensões do amor cristão. E iremos usar como base da nossa meditação o texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que diz: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em uma outra versão diz: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Baixemos nossas frontes e oremos ao Senhor. Querido e amado Pai Celestial, te damos graças por esta feliz oportunidade em que podemos compartilhar da Tua santa e bendita palavra. Que ela venha, ó Deus, preencher toda a expectativa Tua para as nossas vidas, ó Deus, e encontre terreno fértil para que possa frutificar para a honra e glória do nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, em quem oramos. Amém. O círculo do amor de Deus, ele não teve início e não terá fim. O amor de Deus inspirou e garantiu a execução da missão tridimensional do Logos, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ministrou e ministra na terra, no Hades e nos céus, para ser tudo para todos. Afinal, o amor de Deus é real universalmente, não meramente potencial. O amor de Deus é absolutamente efetivo. Sabemos que o amor é a maior de todas as virtudes cristãs, mais importante até que a fé ou a esperança. Sabemos que o amor é o solo onde brotam e se desenvolvem todas as demais virtudes espirituais. Sabemos que o amor é o produto do próprio Novo Testamento, e o amor vem da parte de Deus. Aquele que nasceu de Deus recebeu o implante da sua natureza altruísta, isto é, o amor abnegado. Portanto, afirmamos que o amor é a prova da espiritualidade de uma pessoa. O apóstolo Paulo declara que fomos aceitos no amado, conforme lemos ali em Efésios capítulo 1, versículo 6. Deus é amor. E os filhos de Deus são inspirados tanto no seu exemplo, como através do cultivo do amor em suas próprias almas. E essa participação no espírito do amor deve necessariamente caracterizar a qualquer autêntico filho de Deus. E dentro das responsabilidades requeridas deste novo ser, desta nova criatura, a palavra de Deus destaca três principais dimensões do amor cristão, como fundamentais, como ordenanças, como mandamentos, as seguintes características. Primeiro, o amor a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 29 a 30, lemos: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O amor a Deus está ligado à obediência. O amor é muito mais que um sentimento.
é mais que dizer palavras agradáveis. Amor a Deus é ação, é um compromisso, é uma conduta. Vejamos alguns exemplos bíblicos. Em amor e em obediência a Deus, Noé construiu uma arca por quase 100 anos, por mandato divino, e a fim de que ele e sua família fossem salvos do dilúvio. Vejam aqui, nós encontramos aqui duas características do amor: obediência, e essa obediência sendo transformada em ação. 100 anos construindo uma arca. Outro exemplo de amor e obediência a Deus nos é informado através da vida de Abrão, que saiu da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, mediante uma promessa feita pelo Eterno à sua vida. Veja que eu falei Abrão, não falei Abraão, porque quando ele foi chamado, ele ainda era Abrão, mas em amor, em obediência, ele teve uma atitude, uma ação, deixando ali tudo para trás e seguindo em direção à promessa que Deus havia estabelecido para a sua vida. Em amor e obediência a Deus, Josué e Caleb correram risco de apedrejamento, mas deram testemunho da fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra quanto à herança da posse da terra prometida. Naquele episódio, Deus havia ordenado que um príncipe, representando cada uma das nações dos filhos ali de Jacó, fossem à terra prometida conferir como era aquela terra e trouxesse ao povo ali a notícia de como seria a terra que o Senhor estava prometendo lhes dar. Eles passaram ali 40 dias espiando, observando, fazendo anotações, e ao voltar trouxeram um relatório a Moisés e a todo aquele povo. 10 deles disseram que a terra era boa, que era tudo aquilo que Deus havia dito, realmente conferia ponto a ponto. Porém, eles colocaram dificuldades, colocaram empecilhos, colocaram obstáculos. Mas, tomando a palavra, Josué e Caleb disseram: o nosso Deus nos trouxe aqui, e Ele é fiel, e Ele vai cumprir a sua promessa. E aquele povo, naquele momento, começaram a se rebelar, e queriam apedrejar a Josué e Caleb. E por causa dessa demonstração de amor a Deus, de obediência ao Senhor, somente estes dois herdaram a promessa de Deus em suas vidas. Somente eles entraram na terra prometida. Em amor e obediência a Deus, Elias juntou o povo no Monte Carmelo para sacrificar ao Senhor e trazer o povo de volta à presença de Deus após 3 anos de seca. E naquele momento, Elias era alvo de uma perseguição implacável da parte do rei Acabe. E nós vemos ali que em amor, em obediência, tudo aquilo que Elias fez foi dentro da vontade de Deus estabelecida para ele, mesmo ali correndo riscos, mesmo ali colocando a sua vida em perigo, ele em amor, ele cumpriu a sua missão. Vemos outros exemplos, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel foram submetidos às mais terríveis provas, como fornalha de fogo ardente, covas de leões, mas não negaram a sua fé na pessoa do eterno Deus. Repito, amor é ação, é compromisso, é conduta.
a Deus é obediência. Amar a Deus acima de tudo é um mandamento e um privilégio de quem é filho de Deus. O salmista, no Salmo 31, versículo 23, declara: amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos. Todos que são santos, todos aqueles que foram separados, todos aqueles que tiveram lavada as suas almas no sangue do Cordeiro, estes devem amar ao Senhor através de ação, através de compromisso, através de uma conduta, através de obediência. A segunda principal dimensão do amor cristão é amor a Jesus. João capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus declara: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E no versículo 23 deste mesmo capítulo, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amor a Jesus também foi muitas vezes exemplificado através de atos, de atitudes, de ações concretas. E entre elas destacamos algumas. Por exemplo, a atitude dos magos do Oriente, registrada ali no Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 11, que diz: e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Observe só nesse versículo o tanto de ações concretas feitas por estes magos ali diante do menino Jesus. E por que eles fizeram isso? Porque amaram aquele pequeno ser, compreenderam a mensagem enviada ao coração deles através dos anjos que anunciaram a chegada do Messias entre nós. E suas ações aqui foram concretas: prostraram, adoraram, ofertaram. Amor envolve ação, envolve atitude. Amor envolve atos. A atitude da mulher que ungiu o Senhor com um precioso bálsamo, e ele destaca a boa ação daquela mulher. Está lá também em Mateus capítulo 26, versículos 6 a 10, que diz: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Por que essa mulher fez isso? Será que não foi resultado do amor dela, do amor que ela sentiu pelo Senhor Jesus? E qual é a resposta de Jesus diante daquele interrogatório? Ela praticou uma boa ação. Amor é ação. Destacamos também a atitude de José de Arimateia, que foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus para lhe dar um sepultamento digno. Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60 diz: e vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto
em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. O que levou este homem a colocar em risco a sua vida, a sua reputação? Será que não foi o amor a Jesus? De lá diante daquele homem que havia sentenciado ao Senhor, havia sentenciado a morte, a execução de Jesus, ele teve coragem, ele foi lá e pediu o corpo para que fosse dado um sepultamento digno. O que moveu a esta atitude, a esta ação, se não for o amor? Temos também a atitude daquelas mulheres que foram ungir e cumprir todo o cerimonial junto ao corpo de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 1, versículo 2 diz: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. O que levou essas mulheres a tal atitude, a tal esforço? A resposta é uma só: o amor a Jesus. A palavra de Deus também, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, traz um destaque de uma atitude exemplar de Filemon. E lá na carta que ele escreve a este personagem, no versículo 5, Paulo destaca: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Vejam que esta atitude exemplar de Filemon, ela era para com Jesus, e através do amor a Jesus foi estendido a todos os santos. O apóstolo Paulo nos traz duas importantes afirmações que devem nortear o nosso pensamento com relação à nossa atitude para com Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, Paulo diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Anátema significa maldito. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito, seja amaldiçoado. E na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 24, ele fala ao contrário daquilo que ele disse na primeira carta aos Coríntios, onde ele declara a graça, isto é, o favor imerecido da parte de Deus a nós, seja para com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Então nós vemos aqui sendo repetido aquilo que o próprio Deus havia declarado através da instrumentalidade de Moisés, ali ainda no deserto, quando ele deu a lei ao seu povo. Eis que te proponho hoje a bênção e a maldição. A bênção se me obedecerdes, e a maldição se rebelardes contra mim. Aqui o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Aquele que ama o Senhor, seja derramada a graça, o favor de Deus. E sobre aquele que não ama, seja derramado a maldição. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela não mudou. Ela continua a mesma. A terceira principal dimensão do amor cristão, que a palavra de Deus nos recomenda, é o amor à igreja. Jesus Cristo é o maior exemplo de amor pela igreja. Lá em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pedro, que era um dos 3 mais próximos de Jesus, e que viria a se tornar o principal líder da igreja em Jerusalém, aprendeu através de uma dura lição o amor que precisaria exercer no cumprimento da sua missão junto à igreja de Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 17, nós vemos este importante diálogo entre Jesus e Pedro, onde nos diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não estava buscando respostas rápidas e superficiais quando confrontou a Pedro, que precisou enfrentar os seus verdadeiros sentimentos e motivações. Uma coisa é dizer que ama a Jesus, mas o verdadeiro teste é a disposição para servi-lo, porque amor é compromisso. E Pedro, ao escrever a sua primeira carta universal às igrejas espalhadas na Ásia Menor, traz agora a seguinte exortação. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Veja a lição aprendida por Pedro naquele diálogo com o Senhor. Pedro agora, maduro na sua fé, compreendeu que amor era compromisso, que não bastava dizer que amava, mas que ele precisava dar provas desse amor. E agora ele falando das igrejas em geral, ele diz que as nossas almas sejam purificadas pelo Espírito na obediência. O que é obediência? É ação, é atitude à verdade. Quem é a verdade? Jesus. Para que haja o amor fraternal, um amor não fingido, amando-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Outro grande legado de amor à igreja foi dado pelo apóstolo Paulo. Em sua segunda carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo declara: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Existe um ditado que diz: quem ama, cuida. E Paulo está aqui mostrando efetivamente a sua ação, dizendo que ele se sentia preocupado, angustiado. Aquilo realmente tomava todo o seu tempo, o cuidado de todas as igrejas. E Paulo inaugurou várias igrejas em vários locais, em suas 3 viagens missionárias.
E uma das igrejas especiais que marcou muito a vida do apóstolo Paulo foi a igreja em Éfeso, onde ele passou ali 3 anos do seu ministério. E lá no capítulo 20 do livro de Atos, no versículo 17 diz: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E do versículo 24 em diante deste mesmo capítulo diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Por que Paulo mandou chamar os anciões, os líderes da igreja em Éfeso? Porque ele tinha cuidado por aquela igreja, porque ele amava aquela igreja, amava aquela comunidade cristã. E ele agora tinha sido chamado pelo Espírito para outro local, mas ele deixou ali uma palavra de advertência, uma exortação para que ficasse na memória daquela igreja tudo aquilo que ele havia feito naqueles 3 anos diante daqueles amados irmãos. Quando Paulo escreve a sua carta a esta igreja, uma das suas principais recomendações é que os seus membros vivam e intensifiquem o seu amor como igreja de Cristo. Quero fazer alguns destaques de maneira rápida da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Capítulo 3, versículo 17 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Capítulo 4, versículo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E no capítulo 5, versículo 2, ele diz: andai em amor, como também Cristo vos amou. E por que Paulo falou tanto a esta igreja a respeito do amor? Passado algum tempo, após aquele encontro com os anciões de Éfeso, e provavelmente com a morte de Paulo e dos principais líderes daquela igreja, uma nova carta é dirigida àquela comunidade cristã. Agora, escrita não mais por Paulo, mas pelo apóstolo João, que está preso na ilha de Pátimos, recebendo da parte do Senhor Jesus Cristo instruções para escrever as 7 igrejas da Ásia, e a primeira igreja é justamente Éfeso. Fazendo um resumo daquela carta apostólica de João, ele diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Amor à igreja. Esta é a terceira principal dimensão do amor cristão. Mas quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, compreendendo todos aqueles que consideram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a comunidade fraterna de pessoas redimidas por Cristo e tornadas uma só família em Deus. É a companhia fraterna de crentes batizados voluntariamente, unidos para o culto, desenvolvimento espiritual e serviço.
igreja somos nós. Nós somos a igreja. Quando alguém ama outrem, deseja para o próximo o que deseja para si mesmo, ou transfere o cuidado por si mesmo para outra pessoa, desejando o seu bem-estar, tal como deseja para si próprio. Haverá cuidados, sacrifícios, procurará protegê-lo, suprir suas necessidades, enfim, desejará a felicidade. O amor altruísta, recomendado pela palavra, não consiste em mera emoção, mas é uma qualidade da alma, na qual o indivíduo sente a necessidade de servir ao próximo. E essa qualidade é produzida pela influência transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Delcir de Souza Lima, escritora dos Pontos Salientes, edição de 1970, escreveu: o amor é uma disposição de caráter que leva a pessoa a considerar seus semelhantes com estima, respeito, justiça e compaixão. O amor cristão é, obviamente, esse sentimento inspirado e exemplificado por Cristo e praticado pelos seus servos em seu nome. O amor constitui no mandamento específico de Jesus para com seus discípulos. O amor é um resumo da essência do cristianismo. O amor é uma evidência da regeneração. Por isso mesmo, é necessário que cada servo de Jesus faça uma reavaliação de seu procedimento para que verifique o quanto tem obedecido, o quanto tem se comprometido no tocante à prática do amor em sua vida. Partindo para a conclusão desta mensagem, quero citar a letra de um dos nossos hinos do cantor cristão, hino de número 381, que tem por título Amor Fraternal, onde diz em sua letra o seguinte: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos, também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Concluindo, as três principais dimensões do amor cristão. A primeira dimensão fala acerca do amor a Deus, lembrando aquilo que nos deixou de afirmação o apóstolo João quando declara: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A segunda dimensão do amor cristão nos fala acerca do amor a Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E a terceira dimensão do amor cristão trata-se do amor à igreja, onde nós lemos uma importante exortação através do escrito no livro de Hebreus, que declara: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Deixar a congregação, com certeza, é falta de amor. Falta de amor a Deus, falta de amor a Jesus, falta de amor à própria igreja. E completa o autor: antes admoestando-nos uns aos outros,
e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para não sermos simplesmente ouvintes da palavra de Deus, mas, como requer o amor, sermos praticantes, termos ações e atitudes para com o nosso Deus, para com o Senhor Jesus Cristo e para com